Vasco, lembrando de início de semifinais do Carioca no fim de semana, o Vasco entra em campo no domingo. No sábado, o primeiro jogo do Fla-Flu de semifinal, o jogo no Maracanã, 9 horas da noite. Vamos ver como é que foi o dia do Fluminense de hoje? Alex Meschini. Quem que vai chamar lá? Sofia Miranda acompanhou o Flusão. Vai daí, Sofia, informações do Flu. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está ligado no Sport TV. O Fluminense segue se preparando para enfrentar o Flamengo sábado à noite no Maracanã pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem do empate. O Fluminense é o atual bicampeão carioca. No ano passado venceu o Flamengo no segundo jogo por 4-1, uma goleada. O Fluminense quer repetir isso, mas o Fluminense não ganha há 11 clássicos dos times cariocas, dos maiores rivais. Então vai ser uma missão aí para o Fluminense. O técnico Fernando Diniz tem alguns desfalques importantes para escalar o time para esse sábado. O volante André foi expulso no clássico contra o Botafogo, então está fora do jogo contra o Flamengo. Lateral direito Samuel Xavier está com uma lesão na panturrilha, também deve ficar fora desse jogo. E o atacante Douglas Costa está com uma lesão na perna. Também mais um desfalque aí para o técnico Fernando Diniz. Vamos ver como o Fernando Diniz vai montar essa equipe para enfrentar o Flamengo no primeiro jogo da semifinal. Aqui no centro de treinamento Carlos Castilho, quem falou hoje foi o colombiano John Arias, que disse que tem muito respeito pela equipe do Flamengo, disse que o Flamengo é um dos melhores times da América do Sul, mas também reafirmou a ambição do Fluminense de ser tricampeão estadual. Vamos ouvi-lo. Nós estamos encarando a decisión con Flamengo con esa importancia y con esa responsabilidad que a gente siempre encara esas decisiones. Sabemos que son dos jogos muy difíciles, muy importantes para nós, y a gente está totalmente focado y fechado para llegar da nossa melhor forma. Os jogos contra Flamengo siempre son difíciles y claramente estos dos no van a ser la excepción. Entonces eu acho que o Fluminense sempre entra para competir, sempre entra para brigar. Somos los actuales campeones do Carioca, então chegamos com essa ambição de conseguir o tricampeonato. O John Arias, a gente estava aqui conversando enquanto ele falava. Como ele joga muita bola. Como joga bola, né? Assim, é que o Fluminense tem o Cano, que é uma figura muito emblemática de conquistas, de gols decisivos. Agora, o John Arias é um daqueles jogadores do mercado brasileiro. É lógico, é ótimo que ele esteja aqui, prefiro que ele fique aqui jogando em um clube brasileiro. Mas eu entendo que ele teria bola e gostaria de vê-lo, tenho curiosidade de vê-lo numa grande liga. Nesse outro nível, né? Nesse outro nível, porque como cara, seria o rendimento. Como seria ele experimentado em outra prateleira, porque joga muito. Joga aqui, bom que tá aqui. Renova, deixa ele, deixa aí. Deixa aí. E ele até hoje, né, nessa coletiva, foi perguntado sobre até um clássico que tem ele de um lado e o Arrascaeta do outro, que há muito tempo também vem sendo uma regularidade de uma prateleira elevada. Elogiou pra caramba o Arrascaeta, mas negou qualquer clássico à parte entre os dois. São dois times com vários caras que podem decidir. E o Fluminense, a Sofia contou um pouquinho do dia, a informação da Isabela Reis é que o Samuel Xavier, né, que inclusive demorou muito para estrear no ano, né, vinha de lesão, o Samuel está com essa lesão na panturrilha e não deve ir para o jogo contra o Flamengo. Lesão que foi na terça-feira, durante uma atividade, um treino do CT Carlos Castilho. Então o Guga deve retomar a lateral direita. Jogou mais minutos esse ano do que o próprio Samuel. Entrou e fez um grande jogo na Recopa. O Guga terminou bem a temporada passada, responde bem na maioria dos jogos. Mas dentro o Samuel faz algumas coisas que são importantes para esse Fluminense, né? Que é a capacidade de filtrar mais em profundidade, de dar agressividade ao Fluminense, que por vezes tem muita bola, volume, e às vezes nem sempre consegue ser contundente, infiltrar, ter profundidade no jogo. E até na saída, Alex, porque ele joga por dentro. E quando não tem o Nino e também não tem o Samuel, você está falando de uma saída que é construída com o André, obviamente, fazendo essa chegada, mas com o Thiago Santos, né, dialogando com o Guga. É outra dinâmica. Então, por isso que sente tanto, né? O Guga responde bem, mas sente. É um outro estilo de saída. E faz falta o Samuel para o Diniz. Faz falta. Ele já também é mais maduro e a característica dele, que é um pouco diferente, né, da do Guga, mas isso é reflexo de um destreinamento do tempo de lesão dele, a hora que você volta a fazer esses movimentos, então, infelizmente, ele acaba ficando fora e assim o Fluminense tem que seguir. Um que também corre o risco de ficar fora do Fla-Flu, mas do lado do Flamengo do Tite, é o Gabriel. O Gabriel que treinou mais uma vez separado, está com problemas também, né? Não é garantido
a presença dele pro Fla-Flu, problemas físicos pro Gabriel, mas não tem um impacto imediato hoje, né, Mansur? Porque o Gabriel é um reserva não hoje. Começaria o jogo. Pedro, já de fato não começaria, é uma ótima alternativa no banco. E ainda é estudada a participação dele ou não pro Clássico. Espera algum tipo de surpresa do Tite, a gente imaginando, né, que todo mundo vai estar à disposição. Nem é característico dele. Não é, né? Não é característico. Não costuma mudar, né? Não é característico dele. A gente conversava até sobre... O que a gente falava ontem sobre o Léo Ortiz vale para a decisão. Exato. Não vai chegar o Léo Ortiz entrando imediatamente num time que está estabilizado, sob certo aspecto. O Flamengo tem números defensivos que são muito impressionantes. E ainda que a gente tenha que ponderar a qualidade dos adversários, acho que o Flamengo faz uma campanha que, em números e em estatísticas, ela é muito boa. Nem acho que o Flamengo ainda esteja num nível que vai ser suficiente para ele encarar a temporada inteira. O Flamengo vai precisar jogar melhor para corresponder às ambições que esse elenco tem. Acho que ainda o Flamengo não fez atuações arrebatadoras. O Flamengo, se a gente pega os clássicos, o Flamengo não fez um grande jogo com o Vasco, no empate. O jogo com o Botafogo, o Flamengo criou pouco até conseguir um gol no final, embora tenha permitido pouco ao Botafogo. Mas foi muito seguro contra o Fluminense. Contra o Fluminense fez um primeiro tempo, que para mim foi um jogo equilibrado, de pouca criação dos dois lados. Sol desgramado. E aí tem, de fato, um domínio a partir do 1-0, quando o Flamengo melhora no jogo, muda um pouco sua estrutura de saída de bola, encontra o primeiro gol muito bem construído e melhora no jogo. Léo Ortiz vai para o banco, inclusive está inscrito nas semifinais do Carioca. O Marcos Braz já tinha falado isso, Alex. Agora, tem uma disputa que eu talvez não me surpreenderia tanto se acontecesse, que é na lateral esquerda. Essa disputa via Ayrton Lucas não pode acontecer já no fim de semana, Alex? Por entendimento, né, do Tite, na minha visão, acho que a gente até compartilha disso, que o Vinha tem a característica mais Tite. E olhando que o Fluminense usa bastante esse jogo pelo lado, a gente não pode tentar imaginar um Vinha talvez começando o jogo? Eu acredito que já dá, pelo tempo que o Vinha está e por aquilo que ele também produziu, né? Aí vai realmente sair faísca positiva ali naquela função para o Tite e é o que vai ajudar a elevar também esse nível do próprio Ayrton Lucas para coisas que ele deve fazer. São dois perfis, né, Alex? São dois perfis diferentes, jogadores que entregam coisas diferentes ao Tite. Para um Fla-Flu, tem alguma característica que pesa mais nessa construção, né, que o Tite gosta de levar para o jogo, desse equilíbrio que ele fala tanto? Eu acredito que ele possa fazer a escolha mais pelo Vinha. Eu também acho. Nesse momento. Olhando, conhecendo, imaginando, acho que o Vinha. E aí traz experiência, não só por isso. O Ayrton Lucas também já é bem jogado, é um jovem, mas bem jogado. Só que parece que a segurança do Vinha para fazer aquilo que a função pede, para o que o Tite de repente quer no momento. Então o Flamengo, né? A gente imagina, se tiver algo, pode ser nessa função, com dois caras que entregam coisas diferentes ao Tite. E a gente falava ontem do Thiago Maia, que tinha até o dia 7 de março, a questão da janela, como ele jogou, né, no Carioca, existe a brecha para, entre o dia 1º e 19 de abril, também poder fazer transferência doméstica. E o Internacional está cada vez mais avançado. O Flamengo se acertou com o Lille, né, clube que tem 50% dos direitos do Thiago, e ele está muito encaminhado. Então já liberou, né, o Thiago Maia para acertar com o Internacional, vai por empréstimo nesse primeiro momento, com obrigação de compra, então depois desse empréstimo. Tem 26 anos aí o Thiago Maia, bom para ele, bom para o Flamengo, bom para o Inter. No Flamengo, assim, me parecia muito claro que na preferência do Tite é Pulgar como camisa 5 titular. O clube aposta muito na recuperação do Alan. Anunciado oficialmente. Anunciado como a segunda opção. E ainda tem o Igor Jesus, que quando entrou muito bem no time nesse início de temporada. E eu tenho dificuldade de ver nessa forma de jogar do Flamengo o Thiago numa função mais à frente que não seja a do 5. Então acho que seria difícil ele jogar. No Inter eu vejo também nesse 4-1-3-2, que é que o Kudê tem costumado empregar, ele na posição que hoje vem sendo do Arangues. Acho que o Arangues continua sendo a primeira opção, mas eu acho que o Thiago vai ser o jogador frequentemente usado sempre que ele quiser fazer alguma rotação, administrar minutos. Eu vejo o Thiago podendo entrar por ali. Não sei tanto se numa das 3 funções de meia à frente do Arangues, se o Kudê enxerga o Thiago Maia por ali, eu acho que é mais fácil vê-lo na função de primeiro homem. É empréstimo, porque era muita correria para resolver nessa janela muito curta, né, de tempo, para acabar hoje no dia 7. Daqui a pouco fecha, né? 11h59 fecharia. Então era muito pouco tempo.
para tudo se acertar. Então, essa obrigação de compra, o Flamengo fica na conversão com mais ou menos 15 milhões dessa transferência, assim que ela foi efetivada, e ainda permanece com 25% do direito do jogador, mesmo o percentual que vai permanecer. O Lille, que recebe um pouco menos, 6 milhões de reais na transação envolvendo o Internacional. E essa disputa de posição, a gente tem que colocar o Fernando nessa jogada. Né? Chegou o Fernando. O Fernando chega no Internacional, que é um cara que chega, no momento parecia que vinha, mas vai para o Vila Nova, agora está chegando. Como é que fica a briga no Inter, Alex? Bom, o Inter ganha de novo, é um reforço, acho que gigante, assim, para ficar junto com a chegada do Fernando, porque o Thiago Maia, ele passa a ser falado quando o Fernando, pela questão dele do problema familiar, ele acaba indo para Goiânia, para sua casa. Para ficar mais perto, administrar tudo lá e tal. A gente não imaginava que isso poderia ter reverter isso de o Fernando voltar, como aconteceu. E eles foram atrás do Thiago Maia, como essa outra opção, acho que para essa função, para ter o Arangues preferencialmente ali na frente. Depois as coisas no futebol eles sempre vão se encaixando, porque o Bruno, ele, tanto ali na primeira função, como na segunda, depois o time também se encaixou bem. Só que ele realmente ganha outra bela função. O Fernando, como ele tem essa... Lógico que é um cara mais experiente, mas para fazer essa função, o Thiago Maia e o Fernando, eles têm mais saúde, eu acho, para ficar ali. E o Bruno Henrique e o próprio Arangues com essa qualidade a mais para fazer essa segunda função. Então, eu acho que só o Inter acaba ganhando. Que bom que desenrolou, né, pro Flamengo. E pro Thiago também, cara. O Flamengo e pro Thiago, porque pro Flamengo eu tenho certeza que eles também não estavam gostando da situação. O Flamengo, desde o início, né, disso, o Flamengo queria encontrar uma solução pro Thiago, né? Não fazia parte dos planos nesse momento. E tem uma coisa, eu acho que a gente está assistindo a algo que a gente não está tão acostumado no futebol brasileiro, especialmente com os clubes que têm uma condição financeira. O Inter está fazendo um investimento altíssimo, né? É bom a gente também observar que reflexo isso vai ter mais adiante, mas enfim, isso é uma discussão para frente. Mas quem tem condição é muito curioso. É o futebol, os clubes brasileiros se armando contra o calendário brasileiro. Porque tá muita gente se preparando para o período de Copa América.